aqui. Não consigo. Estranho, né? E aí, pessoal, alguém aí? Sim, Francisco. Karen e Alexandre estão aqui, o Lucas, o Nicolas, Tudo a bom? Marilene, nós. Tem 4. 4. Já está gravando direto hoje, é? Sim, está gravando. Quem é que não vai estar, que houve o problema lá? Sei lá, o Zé que mandou o link, né? Eu que estava fazendo os links, estou viajando, então não podia fazer porque não estou com Ah, o computador. Só estou aqui. E eu não sei se a Flavinha e o Kiko vão participar hoje, parece que não. Não sei como é que ficou a organização contigo. Não, para mim não disseram nada, eu só vi o... Então, não sei, a Flavinha mandou... Sim, mas se não tiver, não tem problema, a gente começa a ler e comentar. Uhum. Então, é isso. É que eu não sei, o PDF que ela mandou ali, é que não está ali marcado por capítulo e tudo, né? Eu tive dando uma olhada... Peraí que eu vou botar o... Vai só um pouquinho. Ó, chegou mais a Sandra. Falar sem se olhar é complicado. Eu tenho PDF. Oi, Sandra. Fui dar uma olhadinha. São mensagens, né? Não é um livro corrido, né? Pois é, eu li esse livro há muitos anos, mais de 15, 20 anos. Mas aí ele... chegaram eles aí, ó. Parabéns pelo aniversário! Obrigada, querida. Obrigada. E assim, ó, antes que comece, a gente está aqui chovendo, não teve que fazer. Estamos maratonando as palestras que a gente não assistiu, as últimas, e Kiko, a tua última lá da Casa Lucas está show de bola. Aí. Agradece aos amigos espirituais, agradece ao Francisco. Ai, homem humilde, meu Deus do céu. O bom é o cara botar a responsabilidade nos outros. Fala, Francisco. Estava falando há pouco aí, porque esse PDF não está dividido por capítulos, né? Esse livro, eu não sei, eu acho que eu li há muitos anos. E tu está com o livro aí em físico? Tô com o livro físico. Esse aqui, ó. Ele tem uns 20 capítulos, 30 por aí, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Esse aí é São 20 capítulos. Esse é o que eu botei na casa lá? Eu peguei o teu que tinha doado. Que ano que eu li esse aí? Vamos ver. Tu leu esse aqui... 2009. 2005. Junho de 2005. Mas eu dei eu não cheguei todos os capítulos, né, Francisco? Mas eu olhei assim, os primeiros e olhei até os últimos, ali o final. Tava tudo igual. Eu acho que ele só não tem a numeração. Ele só não está com o número do capítulo. Então mas eu vou te dizendo daí. Ele segue esses nomes aqui dos capítulos e... Segue. São quantos? 20 ou 30? Quantos são? São 20 capítulos aqui pela versão física, 20 capítulos, terminando o retorno à tarefa. Eu acho que esse aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente, como ele vai dando uma evolução. Isso aí é muito bom. Esse livro, ele, na realidade, dizia até o próprio Chico Xavier, ele era direcionado aos espíritas, né? Aos espíritas que acham que são alguma coisa. Então, vale muito. Lógico que esse espírito mais evoluído que qualquer um de nós sob o aspecto da missão da caridade. O ideal seria, então, eu fazer um históricozinho do que eu me lembro de outras obras, no Deus Convosco, Deus Conosco, lá do Emmanuel, lá que ele tem umas psicografias que ele fazia antes
lá em Mandei Pedro lá onde eu Leopoldo. mandei uma mensagem onde eu mandava arrumar os meus O aparelhos. pessoal tem o microfone O aberto vapor aí. de ozônio não sai mais o ozônio, só sai o vapor. Mas viu, Flávia, e aí tem várias menções a esse livro de psicografias no Evangelho no Lar que o Chico Xavier fazia em Pedro Leopoldo. Eu me lembro de um livro grande assim, Deus convosco, Deus conosco, uma coisa assim. E ele dizia lá como é que foi o Figueira, Frederico Figueira, e dá até um pouquinho aí, o Chico Xavier comenta, e aí até me lembro que até o Bacelli já comentou várias vezes, do que foi, do que representou isso aí não está no livro. Eu vou fazer essa introdução, tá, para dizer quem ele era, de como foi, mais ou menos as coisas que der para se lembrar, e esse mundo espiritual sempre ajuda. E aí a gente começa a ler, e aí talvez eu tenha que dar porque para a gente aproveitar, fazer comentário como para a nossa vida, aí, como espírita, como gente que está querendo lutar para ser um pouquinho melhor, de comparar com a nossa vida e o nosso aprendizado mediúnico. Aí fica melhor, nem que eu tenha que interromper, porque aí eu não sei, eu não me lembro assim, de toda a leitura, mas provavelmente vai dando assim, toda o que ele se defrontou do outro lado, como é que foi, e depois da tentativa dele de comunicação com o Chico Xavier, e ele foi alertado muito pelo plano espiritual, tiveram muita paciência com ele. Ele foi, inclusive, recebido pelo Bezerra de Menezes lá, né? Mas ele teve era muito pretensioso. Quem sabe já está na hora, faz a oração e eu já começo com isso. Pode ser, acho que sim. Jaque está aí? Jaque? Não? A Jaque Então tá. tá. Voltou? Então tá. Faz para nós, Jaque. Faz. Então, vamos lá. Eu vou desligar a câmera aqui. Amigos queridos do meu coração, irmãos de caminhada, aqui estamos mais uma vez para iniciar um livro novo, importante, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Então, vamos sentar confortavelmente, respirar profundamente e nos conectando com o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. Vamos nos conectando com a mentora espiritual, Tia Ziza, com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis. Vamos nos conectando com as equipes responsáveis pelos estudos da Casa Lucas de Assis e nos conectando com o nosso Pai Maior. Neste momento de alegria, neste momento de luz para as nossas vidas. E assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Obrigada, meu Deus. Então, tá, pessoal, nós vamos dar então início ao nosso estudo de uma nova obra, uma excelente obra, mais uma delas, né, da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, que é o livro Voltei. Né? É um livro Voltei com o pseudônimo do irmão Jacó. Quem é o irmão Jacó? O irmão Jacó era o Frederico Figner. Né? Ele foi, na realidade, ele desencarnou com 80 anos, por volta de 80 anos, e ele desencarnou espírita, né? Teve uma longa trajetória no mundo espírita, que teve início exatamente com um sabor na própria vida dele, um desencanto, teve uma vida também sofrida do seu ponto de vista da vinda dele para o Brasil, que ele não era brasileiro, tá? Ele ficava lá naquela... Hoje
a Tchecoslováquia, que foi naquela época, a República Tcheca seria hoje, que ele nasceu por lá naquela região, que no século retrasado, no final do século retrasado, era a região lá da Alemanha, né? Seria da República Germânica, que depois teve a Primeira Guerra Mundial, que foi aí que ele se transferiu em definitivo para o Brasil. Essa pessoa, quer dizer, quando veio para o Brasil, ele veio fugindo da Primeira Guerra Mundial. Aí ele veio fugindo da Primeira Guerra Mundial, ele era judeu, tá? A família judia e praticante, tinha todo... E a fé dele é aquela coisa do judeu, né? A religião que ele adotou por família, dos ensinamentos do israelita, mas sem a prática, aquela conexão com o plano espiritual superior. O que ocorreu nesse meio tempo, né? No início do século passado? Ele perdeu a filha dele num acidente. Tá? Perdeu a filha num acidente, de forma prematura, e ficou muito assim. Ele veio para o Brasil com um grande desafio, né? Que ele tinha... foi sempre um homem ousado, voltado para a ciência, de buscar sempre o aperfeiçoamento científico, as grandes descobertas, e ele era muito apaixonado pelo Thomas Edison, assim, das invenções do Thomas Edison, que foi um grande cientista e, na época, estava encarnado, né? Thomas Edison, que é o inventor, depois de muitos experimentos da luz incandescente que a gente conhece, do aperfeiçoamento do raio-x, né? Foi o homem que viu que aperfeiçoou muito o raio-x, que o raio-x já existia, mas ele foi que descobriu que com concreto, depois com chumbo, poderia isolar os raios-x e não fazer mal para a saúde quando era realizados os exames. Foi um homem que inventou o telefone, o gravofone, né? Que na realidade foi naquela época também que os primeiros experimentos nos Estados Unidos, e o Finger, o Frederico Finger, teve uma visão de futuro, né? Ele captou a ideia dos experimentos e das descobertas do Thomas Edison e pensou em vir para o Brasil, juntou tudo na vida dele. Assim, para fugir da Primeira Guerra Mundial, ele trouxe essas invenções pensando em patentear para o Brasil, imaginando que não tinha ninguém realmente voltado para essa área no Brasil, e ele entrou em contato com o Thomas Edison, né? E conseguiu a exclusividade da patente de todas as descobertas do Thomas Edison, principalmente da área de gravação. Um homem que trouxe, no início do século passado, para o Brasil, um gravador. Não era uma coisa assim do outro mundo. E aí, o que ele teve? Ele teve a visão de futuro e ele fundou as casas, na primeira ida dele para a Alemanha, antes do início da Guerra Mundial, e ele já tinha as casas Edison, que ele botou em homenagem ao Thomas Edison, né? E essas casas existiam no Rio de Janeiro. Mas quando veio para o Brasil, ele foi morar no início, quando ele fundou as casas Edison, ele morava em Belém do Pará. Thomas Edison. E foi nesse meio tempo que ele perdeu a filha dele, né? Perdeu o jovem a filha dele. Bom, judeu, voltado para o comércio, vindo da Alemanha sem praticamente nenhum dinheiro, mas só com aquela ideia de multiplicação do conhecimento do Thomas Edison e ele com a visão comercial, empresarial e assim por diante. O que ocorreu com a vida dele? Duas situações. Ele fundou as Casas Edison e, nas Casas Edison, ele começou a implementar os inventos e aperfeiçoamentos do Thomas Edison, tá? Com a fabricação de máquinas alemãs, americanas e tal, com máquinas de escrever, geladeiras, né? O gravofone, que seria o gravador, o primeiro gravador brasileiro, devemos a ele, né? Que está o advento aqui no Brasil, e era assim uma coisa, era a loja do futuro bombando, seria assim nessa linguagem popular nossa, de dizer assim que no Rio de Janeiro ele se tornou uma pessoa em poucos anos muito rica, tá? Uma das pessoas mais ricas do Brasil, o maior comerciante do Brasil. Vai pegar aí um exemplo aí, qualquer um desses aí que multiplica a sua riqueza em poucos anos com uma visão de futuro. Bom,
Com a situação da filha dele, que ele se tornou mais incrédulo ainda, né? Perdeu a filha e se afastou de Deus, aquela coisa que traz sempre uma sensação de revolta contra o transcendental, o que fez a vida, que me fez isso. Então, ele procurava pelo trabalho, pelo sucesso empresarial e tal, até compensar essas situações. Até que, lá no Belém do Pará, ele foi levado por alguns amigos e assim, procura na doutrina espírita as respostas que tu procura. E ele achava que isso não ia levar a nada, não dava muita bola. Recebeu até alguns livros da doutrina espírita, não deu bola. Até que ele foi numa sessão espírita lá em Belém do Pará e uma médium, uma das precursoras do materialismo, de materialização dos efeitos físicos, dematerialização, nessa sessão espírita, ela materializou o espírito da filha dele. Então, ele teve uma conversa com a filha dele e ele teve a percepção completa do corpo físico, do rosto da filha dele, se comunicando, inclusive, com os trejeitos da filha dele, com o vocabulário, com o sotaque da filha dele. Ali, ele se impressionou. Ali, ele vai atrás, depois desse episódio, ele vai atrás dos livros que ele tinha recebido, que não leu, que jogou de lado. Ele procura ler sobre a doutrina, se informa que em Pedro Leopoldo, já em Pedro Leopoldo, se tinha a notícia, em Sacramento, aliás, do Eurípides Barçanufo, né? O Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro, que era do Ceará, que estava já no Rio de Janeiro, e ele procura mais e mais, e aí junta aquela questão comercial e empresarial, que ele tinha muito vínculo, principalmente com o Rio de Janeiro, e ele vai para o Rio com aquela ideia fixa de querer estudar cada vez mais a doutrina, e ele se encontra assim com um outro mundo e sente a sua alma muito mais leve, e ele muda radicalmente a sua vida, do ponto de vista da crença, né? Da sua fé. Bom, mais adiante, alguns anos depois, ele já tendo conhecimento sobre o Bezerra de Menezes, e aí ele mais adiante, já na década de 30, então passou a ser um empresário, um comerciante, né, de sucesso e com uma visão social, com um espírito voltado para a caridade, era um excelente patrão, tá? É muito bom para os seus funcionários, muito bom para suas relações sociais, para todos. Ele tem uma outra visão de mundo. E ele prosperando no Rio de Janeiro, né? Ele, então, mais adiante, já na década de 30, ele conhece o Chico Xavier, sabe do Chico Xavier, e vai ter com ele lá encontros em Pedro Leopoldo. E foi lá até que coincidiu mais adiante, que aí Humberto de Campos começa depois a se comunicar adiante com o Chico Xavier, e o Humberto de Campos havia sido um jornalista muito conhecido, cronista no Rio de Janeiro, e tal, e vai tendo todas essas coisas, vão se concatenando na vida dele, e ele, muito próspero, voltado para a caridade, e ele tinha o espírito sempre de querer ajudar as pessoas, e onde pudesse ter obra de caridade, ele estava presente. Tanto é que vai ter só um parênteses, assim, ele lá adiante, quando ele já implantou nas suas lojas Edison, as gravadoras, por exemplo, a Odeon surgiu nessa época, ele teve parceria com a Odeon, gravadora, primeira gravadora grande que atingindo os artistas na época, os cantores, e ele se aproximou muito do mundo artístico, tá? E ele viu, naquela época, muitos, até naquela época era o do Noel Rosa e muitos outros ali, e ele via que alguns padeciam lá na terceira idade e eram excelentes artistas, até cantores, e que ele participava quer dizer, comercialmente para multiplicar essas obras artísticas, e ele via que muitos sucumbiam lá no final da vida, tinha uma vida de miserável. E ele, naquela época, com o seu dinheiro, ele comprou um terreno em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que tem até hoje lá o Retiro dos Artistas. Já devem ter ouvido falar disso, os Retiro dos Artistas. Era uma área que ia congregar
vários desses artistas que não tinham aposentadoria, não tinham nada, acabavam lá, e lá ele foi mantido, e tem até hoje esse local. A própria residência hoje desse Frederico Figner, ela fica no Flamengo, ela é hoje a sede do Sesc, tem até lá um bistrô dentro, uma coisa até famosa, ela é um local tombado no Rio de Janeiro, tá? E que ele, na época da gripe espanhola, isso já antes da década de 30, foi em 18 até 20, ele nessa casa recebeu vários dos doentes, transformando a sua residência uma área interna lá, que se sabe que ele recebia adoentados, e ficou, inclusive, ele padeceu da gripe espanhola, mas se salvou, né? Conseguiu, muitos sucumbiram naquela época. Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, também, né? Para saber assim, fazer esse paralelo. Muita gente se foi. Não quer dizer nada da questão vibratória, não. É uma trajetória espiritual de cada um. Bom, aí esse Figner, como empresário de sucesso, se aproximou do Chico Xavier. E quando ele se aproxima do Chico Xavier, o Chico Xavier já sabendo quem ele é, o Emmanuel dando as orientações, ele começa a estudar profundamente a doutrina. Era um homem também inteligente, ele começa a captar as obras, ele estuda as obras de Leon Denis, do Bozano, do Kardec, todo o Pentateuco, as obras que o Chico Xavier já estava psicografando, estudando profundamente isso, e se aproximou da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. E ele lá se envolve com a federação, que já estava publicando os livros do Chico Xavier. Cartas de uma Morta, aquelas dos poetas, bom, todas as primeiras obras de Chico Xavier, aliás, grande parte, todas até a década de 70, foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira com exclusividade. Depois que houve um conflito lá do Chico com a federação e que houve um determinado distanciamento dos dois, da instituição federação com o Chico Xavier. Mas isso é outra situação. E aí, o que ocorreu? Assim, eu estou falando do empresário, que nós vamos tratar no livro do espírito do irmão Jacob. Tá? Então, esse Figner, empresário, se envolveu com a federação e com o Chico Xavier diretamente. Ele ia a Pedro Leopoldo, né? Seguido, conversar com o Chico Xavier. Chico Xavier o teve como um grande amigo, um espírito assim que se aproximou dele. Ele tinha grande, ele disse assim que é um homem que conseguiu ter um desprendimento tal que colocou de lado toda a situação dele material e financeira que ele tinha, e paralelo a isso ele tinha uma vivência voltada para a caridade e de procurar que as pessoas tivessem uma vida melhor. Então, esse era o sentido que o Chico Xavier definia o Figner, né? Frederico Figner. Aí ocorreu o quê? Lá na década de 40, né? Foi em 48 ele passou essa obra, daí em 47 começou a passar para o Chico Xavier, depois teve mais um episódio da família, que aí foi meio que adiado, 48 para 49, a publicação dessa obra. Quando ele desencarna, ele já era presidente em exercício da Federação Espírita Brasileira. Ele trabalhava nos centros espíritas, era palestrante, dirigente de trabalhos de desobsessão, de limpeza para nós, na linguagem mesma. Nesses trabalhos de desobsessão, recebeu muitos espíritos sofredores através de médiums, né? E tinha aquela coisa dele de está servindo, aí vale toda essa obra vale de aprendizado para todos nós. Ele muitas das vezes trabalhava mecanicamente, repetir os assuntos, a oratória sem sentir muitas vezes até as palavras, embora sincero. E ele fazendo a doutrinação dos espíritos e muitas vezes foi brusco, muitas vezes ele foi enérgico, ele transmitia a palavra para os espíritos sofredores e muitas vezes até sem sentir as palavras. Mais um aprendizado para todos nós, que fica naquela coisa de trabalhar, voltar.
vai fazendo mecanicamente sem o parar para pensar. Como até uma oração, que muitas vezes a gente faz a oração mecanicamente, sem viver, sem pensar nas palavras que está dizendo e dirigindo a energia naquele sentido. Ele teve essa trajetória até que, aos 80 anos, desencarnou. Ao desencarnar, a família, as filhas, ele tinha uma filha que já havia desencarnado e parece mais 2 ou 3 filhas, eram só filhas, viram que o testamento dele estava direcionando 2/3 do valor para diretamente ao Chico Xavier. Diretamente ao Chico Xavier, não foi ao Centro Espírita do Chico Xavier, não foi à Federação Espírita, direto ao Chico Xavier, que ele fizesse proveito em prol das pessoas que tanto o procuravam. Bom, as filhas, quando perceberam isso, até aceitaram, né, porque elas acompanharam toda aquela situação dele de transformação, que ele se tornou um judeu, um espírita praticante, vivenciando, procurando vivenciar o espiritismo no seu dia a dia, e comunicar ao Chico Xavier, dizendo o seguinte: olha, o Figner, que até o Chico Xavier já sabia, que até o Emmanuel passou para ele: olha, desencarnou nosso amigo Figner. E o Chico Xavier já sabia e tal. E aí a conversa foi e que o Emmanuel disse para ele: olha, vai ter uma notícia lá e vamos tentar dar um melhor encaminhamento possível. Faz de acordo com o teu coração. Bom, o Chico Xavier recebe a visita da filha e diz que ele vai ser procurado pelo cartório, que no testamento ele estava recebendo 2/3 da fortuna desse filho. Imagina o dinheiro que não era. Mas ele pega um empresário, um dos maiores do Brasil, e vê qual é o valor. E, naquela época, grande parte do patrimônio dele, como tinha, era uma época da guerra, então tinha obrigações de guerra, né, que o Ministério da Fazenda ou da Economia daquela época emitia, que seriam títulos de tesouro, que se chama aí hoje. Então, obrigações de guerra. Então, ele tinha deixado uma determinada parte significativa do seu patrimônio em obrigações de guerra direcionadas às expensas do próprio, a favor do Chico Xavier. O Chico disse: não quero, não vou receber, e ficou algumas semanas, meses. Aí, naquela época, não é como hoje, vai lá, fala direto, eram cartas, eram mensagens, aí o cartório entrando em contato com ele, dizendo que tinha que executar o testamento e que só ele poderia angariar esses valores e assim por diante. Bom, logo adiante, ele tem a ideia de dizer para as filhas: tá, eu aceito, mas eu posso despender da forma que eu quiser? Pode, e assim deve ser. Bom, ele, o que resolveu fazer? Ele doou 100% do valor para a Federação Espírita Brasileira, para reformar o seu parque gráfico, para reproduzir a preço de custo os livros espíritas, a doutrina espírita no Brasil. As obras do Kardec, as principais obras, né, que se sabe aí, derivadas do próprio Kardec, Leon Denis, Rosane, muitos outros, e os próprios livros, os primeiros que ele já havia direcionado, que era lá o Nosso Lar, Cartas de uma Morte, e assim por diante. Dos primeiros aqui, já tinha até do próprio Humberto de Campos, Coração do Mundo, Para do Evangelho, e assim, a Boa Nova, e assim por diante. Bom, aí, o que ocorreu? Ele recebe esse dinheiro, passa para a Federação Espírita, tudo, 100%, e pessoas ficaram assim incrédulas: mas não vai ficar com pouco. Ele tinha uma vida muito difícil, né? Humilde, cheio de irmãos, cheio de sobrinhos, pessoas que procuravam, e ele disse: não tem que ficar com esse dinheiro tem que ser para a causa. O Figner se deixou para a causa da doutrina, e eu acho que é importante isso. E graças a ele, a gente tem que fazer esse parêntese, graças a isso, a doutrina espírita no Brasil, eu acho que cada um daqui que se tem aí experiência de procurar livros em livrarias, os livros mais baratos do mercado em todos os aspectos são os livros espíritas, principalmente os
da doutrina. Aquele que não quer fazer lucro com isso, né? Vai pegar uma livraria correta, ela tem uma origem em direitos autorais sem multiplicação, porque ela não deve direito autoral a ninguém, e a impressão dos livros se deveu principalmente na metade da década de 40, 45, até o ano 2000, 2010, até o aperfeiçoamento gráfico, que aí passou a ser de outra forma, que não é mais hoje, aquelas artes gráficas. A doutrina espírita tinha os livros mais baratos do mercado e era considerado referência nacional e até internacional na América do Sul, o parque gráfico mais moderno. Eles conseguiram comprar com todo aquele dinheiro e sempre se aperfeiçoando, porque, na realidade, até boa parte desse dinheiro, ao longo dos anos, é o aperfeiçoamento gráfico. E aí passou também a produzir vários os jornais, o Reformador, e vários outros jornais, né, e periódicos que eram multiplicados pelo Brasil todo. Isso foi... devemos a isso, além, lógico, de espíritos que reencarnaram no Brasil, como Kardec, vem como Chico Xavier e muitos outros, o advento da doutrina, o Consolador, foi nesse gesto de desprendimento e de visão de futuro do próprio Chico Xavier que nós devemos a, quem sabe lá, hoje a gente está aqui hoje conversando sobre isso, porque de uma linha ou de outra, cada um de nós acabou chegando até aqui pelo conteúdo da doutrina, né? Seja certamente pela dor, mas tendo o contato com essas obras, que elas foram facilitadas em algum momento e que chegou às nossas mãos isso tudo. Assim como se tem hoje, né? Os bons livros, que são a ramificação de tudo isso que aconteceu já lá naquela década de 20, o precursor disso tudo, os dois, né? Assim, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que teve uma encarnação muito curta, né, que desencarnou com 36 anos de idade, 37 anos, né? Quem era o Eurípides Barçanufo? Um homem que se preparou para ser médium em sacramento, para ser um grande receitista, um prático de farmácia que tinha a faculdade como se fosse a medicina hoje, né, de um profundo conhecimento que ele tinha das ervas, da fitoterapia, e que ele se preparou numa encarnação anterior a ser da Eurípides, que ele reencarnou no Brasil, naquela região lá de Minas Gerais, como um anônimo lenhador. Ele foi um lenhador no meio do mato, que serviu lá uma família, uma fazenda lá como empregado, mas teve contato com a natureza para ter a experiência com as ervas, para que mais adiante ele reencarnasse como Eurípides Barçanufo. Estou dizendo isso porque ele, antes de ser esse lenhador, ele foi um filósofo muito conhecido, que, né, tiver o conhecimento inclusive cientista, estudou muito o magnetismo, ele foi John Caspar Lavater, né, que lá na Suíça ele foi um estudioso do magnetismo, um filósofo, uma grande figura intelectual que depois vai reencarnar no interior de Minas Gerais para se preparar para uma outra encarnação. De ver assim, quanto que o espírito tem uma trajetória e que ele procura o anonimato. E esse anonimato só é registrado também foi quando o Emmanuel passa para o Chico Xavier dizendo qual era a história do Eurípides e dizer o quanto que é necessário, às vezes, o espírito ter um contato com a região onde ele vai atuar numa futura encarnação, quando tem uma grande missão, um grande objetivo. O próprio Emmanuel, que foi tudo aquilo que a gente sabe, aquelas encarnações dessas obras que a gente já tratou aqui, mas ele, antes de ser o mentor espiritual do Chico Xavier, que era o Kardec reencarnado, ele reencarnou no Brasil como Padre Amaro, até coincidentemente foi lá no Pará, e do Pará que ele veio para o Rio de Janeiro para ele ter contato com o idioma português e com a cultura brasileira à luz da cultura portuguesa. Por quê? Porque as experiências que ele tinha
anteriormente, até elas eram muito mais europeias e não tinha essa vivência aqui, embora tenha sido o padre Manuel da Nóbrega, ele quis ter uma vivência direta com a doutrina cristã, à luz do catolicismo, como já havia sido com Manuel da Nóbrega, mas já preparando o advento do contato dele com o Chico Xavier, que era o Kardec reencarnado. Isso aí é só um parênteses para a gente ver o quanto que é importante a gente perceber o processo da reencarnação e quais são os seus objetivos. Uma encarnação é uma passagem, é um momento, né? E esse momento, muitas vezes, é preparatório para outras situações. Assim como cada um de nós está em processo de preparação para ser a cada minuto uma pessoa, ser provocado a ser uma pessoa melhor, a ser um espírito melhor, para ter uma encarnação melhor como espírito. Não significa que, estando reencarnado ou vivenciando numa dimensão espiritual, a gente esteja numa encarnação melhor sob o aspecto material, mas sim como espírito. Então, aquele lenhador, que era o ex-filósofo, o ex-cientista do magnetismo, e personalidade conhecida pelo mundo, pela civilização daquela época, um filósofo Lavater, ele reencarna como lenhador, com a sua humildade, não foi reconhecido pela civilização humana, porque se sabe essa informação pelo mundo espiritual, e reencarna como Eurípides. E assim, sucessivamente, quantas situações ocorrem conosco. A gente estudando a doutrina e graças a essa percepção nossa de mundo dos enganados e desencarnados, a gente chega a essas situações. E aí a gente vai analisar nessa obra do Voltaire, desse Frederico Figler, que passa a se comunicar com o Chico Xavier, né? No contato físico, quando encarnado, desencarna, e aí vem o outro mundo, que a gente vai se defrontar, e eu só vou terminar com um parênteses aqui, que não está no livro. A obra, que ela é recebida mais adiante pelo Chico Xavier, no contato que ele faz com ele, o Emmanuel do outro lado, ele, quando desencarna, teve o auxílio do Bezerra de Menezes, foi recebido lá pelo Bezerra, mas desencarna um espírita muito pretensioso. Ele achava que aqueles 40 anos dele, como encarnação, voltado para a caridade, naquele processo de transformação que ele teve, lá com aquela materialização da filha dele, numa sessão espírita em Belém do Pará, ele se dedicou quase que integralmente à caridade, ajudando as pessoas, praticando a mediunidade como um instrutor num trabalho de desobsessão. E ele fazendo as coisas que fez como presidente da Federação Espírita Brasileira. E também, querendo ou não, fica subentendido, ter feito toda aquela doação que ele fez de caridade, de grande parte da sua riqueza, no seu testamento para o Chico Xavier, ele achava que, do outro lado, pretensiosamente, ele teria que ter uma outra vivência. Bom, aí ele descreve toda essa obra, e essa obra é recebida, e quem coordena esse encaminhamento da obra é o Emmanuel, que passa para o Chico Xavier dizendo o seguinte: então, o nosso irmão Figner vai passar esse conteúdo todo, que está pronto aqui do outro lado, e nós vamos ter que preparar a publicação disso o mais rápido possível. Aí veja o que é o livre-arbítrio, né? O Emmanuel achava que ia conseguir publicar logo. Aí o Chico Xavier recebe essa obra toda, psicografada, registra em 2 vias, máquina de escrever, datilografando ele mesmo, em 2 vias com papel carbono, né? E ele, uma das vias, entrega para o presidente da Federação Espírita, e a outra via manda entregar para uma das filhas, para que eles pudessem ler a obra e combinar a publicação. Bom, olha a reação das filhas. Elas recebem a obra e ficam muito contrariadas, dizendo que não podem aceitar que o pai delas, que tinha sido tudo que foi e se doou durante toda a vida
não poderia ser recebido no plano espiritual da forma como ele estava descrevendo. E que havia alguma situação, aí as trevas, olha as trevas. Aí havia uma situação em que ou o médium ou o plano espiritual não estava conseguindo captar o que, porventura, tenha acontecido com o pai dela. E está lá o Emmanuel dizendo, pois estou aqui do lado do nosso irmão Figner, e que diz que quer botar o nome da obra, e eu voltei. Quer dizer, voltei a ser o que eu achava que não seria, mas que foi. Assim, se defrontando com o mundo espiritual. Ele supera isso no primeiro momento e passa a obra. A família contrariada. Aí o Emmanuel diz assim, então não vamos colocar Frederico Figner, bota irmão Frederico. E as filhas, mesmo assim, disseram assim, não aceitamos. E o que é pior, né? A Federação Espírita, que já havia recebido toda aquela importância, toda aquela ajuda, a direção da Federação Espírita também ficou em dúvida sobre a obra que o Chico Xavier estava mandando, porque ele havia sido presidente da Federação e que o próprio jornal, o Reformador, colocou, desencarnou no Rio de Janeiro o empresário Frederico Figner, um dos espíritos mais perfeitos da história do Brasil. Imagina que absurdo. Colocaram isso quando ele desencarnou. E eles, com essa concepção do que seria o espírito Figner, misturam muito aquela questão da doação, do poder, né, do poder de fazer, que é o poder temporal, de ser um empresário de sucesso, de comércio, um homem rico, e que alcança com maior facilidade o rótulo de perfeito. E ele vai contar no livro o quanto que não era perfeito e que depois vai se defrontar com outras situações ali que a gente vai ver. Mas, então, só para vocês verem o seguinte, para a gente ter essa concepção, as filhas não aceitaram. E aí, esse processo todo levou quase um ano, né, para chegar a um consenso da publicação. E ele, lá do outro lado, passa um processo fica muito entristecido com isso, uma depressão seria. E o Emmanuel diz assim, calma que vamos chegar a uma solução para tudo isso. Aí ele diz assim, olha, se uma das coisas que eu pude ter conhecimento aqui do outro lado, baseado em outros eventos, foi de que eu tive uma encarnação que eu fui chamado de Jacó. Então, não vai ser o irmão Frederico, me chama de irmão Jacó. E o Emmanuel achou uma saída excelente. Então, a orientação foi dada para a Federação Espírita, e aí já não mais consultando as filhas, simplesmente dando para elas a informação de que ele seria uma obra chamada Voltei, contada pelo irmão Jacó. E esse é o preâmbulo todo, juntando a questão humana que não está no livro, para a gente poder depois até compreender algumas situações que ocorrem ali no livro, de por que isso aconteceu, mas para nós serve muito mais aquilo que eu havia falado bem no início, que é uma obra voltada ao espírita, ao estudioso da doutrina, que muitas vezes acha que o conhecimento dá a base para dizer que vai se defrontar com um mundo melhor lá do outro lado, ou que, por causa disso, vai ter facilitadores lá do outro lado. Ao contrário, uma responsabilização maior. E essa é a história que nós vamos agora, então, Flávia, através da leitura, procurar depois comentar alguma coisa a cada episódio que nos leve a outras reflexões sobre a nossa atividade como espíritas, né? Como aprendizes da doutrina espírita. Eu acho que é isso, então, tá, Flávia? Ô, Francisco, quero só alertar o pessoal, tá? Duas coisinhas. Uma é fechar os microfones, tá? O pessoal fechar o microfone se estiver aberto, se atentar a isso. Tá. E a outra questão é que hoje, excepcionalmente, nós não teremos a leitura na tela, tá? Então, vai ser só hoje isso, tá? Então, vai ser no... É que o Zé passou o anfitrião para a gente e a gente está no celular. Mas vamos lá, então, pessoal, iniciando os estudos do livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier. A luta continua. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata
de que seja realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito, e mais nada. Seguiria a nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar essa fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na Terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer? Quantos enigmas a solucionar? Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emmanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual,
nestas páginas que endereçam aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos, no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Capítulo 1, de volta. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Aliás, isso não é novidade para vocês, nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. O espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante do meu próprio ser. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. O Flávia, aí só para a gente frisar, quando ele diz isso aí, ó, é que naquela época, como ele frequentava o centro dele lá e dava muitas palestras e tal, ele disse, de uma forma muito pretensiosa, claro, era um homem culto, tudo, e era muito respeitado. E ele dizia, eu espero, assim que chegar lá do outro lado, ter a oportunidade. Ele estudava as obras do André Luiz, do Emmanuel, e achava que ia estar no mesmo patamar. Então, ele lá do outro lado, ele vai começar agora a se chocar com o momento que leva assim, o próprio desencarne, perceber os dois mundos, e que quando ele chega lá, ele chega a ficar na fila, me lembro que atrás até de uma própria professora que desencarnou e que depois ele percebe o quê? Mas tudo que eu fiz para a doutrina, tudo que eu estudei, tudo que eu procurei ser, e aí eu me defronto com esse mundo que está aqui, e ele mesmo assim é muito bem recebido pelo Bezerra de Menezes, Emmanuel, né? E o próprio André Luiz, mais adiante, ele vai saber como é que se dá tudo isso, e pelo próprio Chico Xavier, que agora nós vamos ver com a dificuldade do intercâmbio. E só também mais um parênteses, né? O próprio André Luiz, quando passou a psicografar, o Chico Xavier recebendo o André Luiz, ele ficou praticamente quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, se aproximando, acompanhando o Chico Xavier, para psiquicamente conseguir entrar na frequência vibratória dele para facilitar as obras que ele já estava pronto lá, o Nosso Lar, e já tinha todo o programa do Emmanuel, que era o médium do mais alto, para passar para o Chico Xavier. Então, essa aproximação mediúnica ela é fundamental, e para o Chico Xavier, que era uma antena psíquica, a maior antena psíquica mediúnica que se tem notícia até hoje na história. Então, o Chico Xavier, com a aproximação do André Luiz, levou quase 2 anos. Agora, imagina assim, esse irmão Jacob chega e diz assim, eu quero, então, agora eu vou voltar lá no Chico Xavier e vou começar a me comunicar. Ele teve muita boa vontade do Emmanuel e de outros que estavam ali acompanhando, inclusive os mentores mais amigos dele. E, inclusive, vai ter uma filha que se aproxima, é aquela filha mesma que deu a razão a essa transformação dele para a doutrina. Então, tenta ler mais um pedaço, então. Dificuldades no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta, e se a pessoa avisada se mostra sensível, à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir ideias com relativa facilidade.
Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força, que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio físico-psíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer, neste plano em que hoje me encontro, a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar, quando quisessem, trazendo informações da nova esfera. E, embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres, e de modo algum podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Tá, Flávio, então, até aí, a gente não foi só uma vez, várias vezes a gente já comentou, já estudamos isso aí até em outras obras já que a gente já tratou, né? O próprio Nosso Lar, Livro dos Espíritos e as do André, do Inácio Ferreira também, né? E aí a gente vê assim parece assim, ele contando aí a materialização da passagem. Não, isso aí é com eles e não cada um de nós. Mas cada um de nós, numa corrente mediúnica, passa por todo esse processo.
todo esse processo aí de interferência espiritual, dos benfeitores, dos intrusos, daqueles que não querem com que aquele que a gente vai atender na frente tenha os seus adversários, que é a maior objeção que a gente tem numa corrente mediúnica é essa, são os adversários daquele que a gente quer ajudar. São aqueles que nos irritam num atendimento, que nos irritam muitas vezes que a gente vai praticar uma caridade com alguém, né, ajudar alguém, e o intruso vem nos largar um pensamento de contrariedade que muitas vezes, ao natural, a gente tem uma antipatia com a pessoa. E pior ainda essa situação, quando o passado dessa pessoa tem psiquicamente alguma faixa vibratória, aquela onda de rádio que ele fala ali, mas para a gente entender bem, aquele passado delituoso da pessoa que está em sintonia com o nosso ego, até, pode de passado, e que a gente multiplica aquela antipatia. E isso acontece, é natural numa corrente, num processo de limpeza, de desobsessão, a irritação do médium em relação a determinado atendimento, ou a irritação profunda de um determinado médium em relação à orientação que um terceiro está dando, as palavras que estão saindo da irritação. O que esse cara quer dizer isso? Que cara chato. Aí olha para outra e já olha assim, só o olhar da pessoa já faz mal para a gente. Estou falando, claro, de um aspecto negativo, que é essa energia que só tem uma forma, não é o mundo espiritual que vai interferir. O mundo espiritual vai torcer e fazer todo o possível que a gente mude o pensamento, né, para tentar transmutar aquilo. Não é meu isso, não, eu vou procurar esse exercício respiratório, de buscar essa luz superior, essa conexão com o superior e transmitir para o ambiente, no plano espiritual, é um bálsamo. E esses espíritos intrusos se enfraquecem com isso ou facilitam a sua adesão a uma mudança de comportamento. Facilita o trabalho do dirigente encarnado, médium encarnado, e do dirigente espiritual que vai estar no recinto. E não adianta dizer assim, então, só isso vai se dar se houver a passagem, se alguém vai receber uma mensagem, tem que psicografar, ou mais ainda um fenômeno muito mais raro, que é a materialização, que nem é mais usual hoje em dia, ela teve muito mais um significado de despertar da fé, da atenção para as pessoas para o fenômeno mediúnico. Hoje não é mais necessário, assim como a própria psicografia, os espíritos têm uma orientação de dizer assim, olha, hoje não há mais sentido em ter uma carta consoladora para uma mãezinha, um pai, um familiar que perdeu um ente querido. São o conteúdo é tão amplo que basta a pessoa querer. Não adianta, não vai ser a carta, porque aí depois, como aconteceu muitas vezes com o Chico Xavier, não pense não que tudo foram flores. Teve familiar, mãe, pai, que diz assim, meu filho nunca usou essa expressão. Mas não pode. Eu já vi, né, de outras psicografias, de pessoas que receberam, mas o meu pai nunca diria essa frase. E aí não adianta assim, a pessoa quer dizer, olha, o fenômeno mediúnico se dá de que forma? O primeiro filtro é o intuitivo, e o intuitivo vai depender do cabedal do conhecimento do médium. Ele vai passar o seu vocabulário, a sua decodificação do pensamento pelo seu linguajar. E é isso que se dá na grande maioria das mensagens mediúnicas, né? E aí as pessoas vão procurar sempre, mas o quê? Aí quando coloca essa dúvida, já vem um intruso espiritual. É isso aí, não acredita nessas bobagens. Mas o que é isso? Mas o teu querido e amado filho jamais diria isso, diz para ele. Aí, eu não sei. Eu fico... Assim, as filhas do Figner, que tiveram o contato com a obra e que acreditaram no primeiro momento pela materialização que ele mesmo contou da própria irmã, acreditaram, e ele teve toda aquela trajetória de 40 anos, deixou
boa parte da herança, mas elas ainda ficaram muito bem de vida, muito ricas ainda, doou até aceitar o que estava no testamento. Aí depois vem aquela mensagem, mas ele tudo que fez não é um santo, não é perfeito, como disse o presidente da Federação Espírita Brasileira, até então, quer dizer, o comando lá que fez um jornalzinho de uma página inteira, dizendo que era dos espíritos mais perfeitos que tinham passado pelo Brasil, pela nossa pátria. Quer dizer, tudo aquilo impulsionado pelo quê? Desperta a vaidade, que é o pecado predileto, como diz lá naquele filme, pecado predileto das trevas, é de incutir na pessoa a vaidade. Isso ele sentiu, e ele tentou depois, passando, como vai passar nas demais capítulos aí, de a gente saber o quanto que a gente vai se defrontar. Agora, o drama nosso passa a ser bem maior, que quando a gente vê uma trajetória como um espírito desse, né, do irmão Jacó, que foi o que foi, fez o que fez, e mesmo assim se defrontou com essa realidade, o que de aprendizado para cada um de nós, o quanto que a gente tem que ainda procurar ser melhor ainda que somos. Não sob o ponto de vista esse material, nem nada a ver, mas da postura, né, de achar a cada dia que a gente pode ser uma pessoa melhor. Procurar ser mais humilde na sua concepção do que seja a própria humildade. Ser mais do que é no sentido de buscar a valorização do fator interior de conexão com o alto. E esse é só mudando o pensamento. Quem pensa, age. Quem pensa no bem, faz o bem. E esse é o nosso grande aprendizado e vai ser ao longo dessa obra aí, que eu acho que vai ser de uma grande reflexão para todos nós. Eu acho que está na hora. Então, alguém quer dizer alguma coisa? Ô, Francisco, mas como é difícil, né, essa coisa assim, eu acho que os médiuns, os trabalhadores sentem muito isso assim, essa coisa da gente trabalhar com a dúvida na hora, por exemplo, de uma roda mediúnica, de um atendimento, e de tu trabalhar, exercitar a tua intuição mais afinada também, né? Isso aí acompanha, acho que boa parte da existência do médium, do trabalho dele ao longo dos anos, e isso só na prática, né? Para ir exercitando e sentindo. A prática e a sintonia, né? Por isso que também é importante, não é assim essa história de corrente, hoje esse, hoje aquele, o grupo também tem que ter uma sintonia. Assim como tem do espírito com o médium comunicante, tem do comando espiritual com aquela corrente mediúnica. Tem uma persistência também naquela ali e também um bom senso do dirigente, se tiver um bom conhecimento, de procurar explicar o fenômeno. É muito importante. Quando ele diz assim, algumas coisas não são importantes, quando se fala assim de a projeção do espírito e tal, não é importante saber o que foi esse ou foi aquele. Não é importante a denominação, né? a identidade do espírito, mas o exercício dele de saber assim, essa coisa, como há pouco eu mencionei, o lenhador que foi o Lavater, o filósofo, o estudioso, lenhador e depois Eurípides Barçanufo. Quer dizer, a trajetória espiritual ela tem essa oscilação, mas ela tem uma vibração, uma elevação. O nosso processo evolutivo ele tem que ser ascendente, porque senão nós não retroagimos, mas nós podemos degradar essa nossa energia. E essa nossa energia de degradação é como se a gente sofresse uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica ela causa dano ao nosso espírito. E é por isso que alguns vão ter aquelas formas perispirituais depois que a gente sabe, quem sabe lá a gente já não teve isso no passado, mas a gente tem que ter um compromisso. Não ter daqui para frente essas caídas, né? O anjo decaído, quer dizer, aquela coisa, o espírito tem uma degradação por um comportamento individual fruto do seu livre-arbítrio. E isso a gente só consegue quando permanentemente está refletindo, pensando. Por isso a importância, bons pensamentos, oração, evangelho no lar, contato com conteúdos edificantes, porque tem aquela coisa, quanto mais está lendo tal coisa, assistindo tal coisa, está em sintonia com essas coisas. Se vai só olhar ou assistir lixo mental, vai degradar o seu espírito, ele vai entrar em sintonia.
Tem de vez em quando, vai ter lá uma coisa mundana, matéria, faz parte, tudo bem, mas ter a certeza, olha, passado, eu me lembro muito bem daquelas fases da festa, o carnaval, aí diz assim, teu plano espiritual superior, ele aceita, olha, agora vem um período aí, e vamos deixar. Então, vem lá de baixo aquelas entidades, imperam ali, né? Império do carnaval, e eles deixam. Então, é uma fase 3, 4 dias e tudo. E o plano espiritual superior sabe disso, respeita e deixa. E assim, aquela coisa aí, a quarta de cinza, que para alguns tem um significado, vai ser para o plano espiritual, agora chega. Agora a coisa carnal passou, é carnaval, carne, né? O carnal. E isso também tem na nossa vida. Então, é aquela coisa assim, vai ser sempre mas é nós temos os momentos, mas saber ter consciência. Tu pode fazer determinada coisa que não é tão edificante para ti, mas ter consciência do retomar e não se culpar e se punir. Eu fiz tal coisa, agora eu quero então. Aí nós vamos virar igual o sacerdote da medieval lá da Inquisição, de se autoflagelar porque pensou em tal coisa, ou o Francisco de Assis, que era o Francisco de Assis, que sabemos, de se atirar nas roseiras porque sonhou com as coisas. A própria treva mandou para ele aquelas imagens sedutoras de mulheres, e ele sente um prazer durante o sono, acorda e vai se flagelar nos espinhos e tal. Isso tudo serve para todos nós dizer assim, todo mundo tem o seu momento, né? E vai passando. Agora, é importante assim, a projeção. E daí? Ou poder dizer na frente do espelho, errei sim, fiz tal coisa, mas hoje procuro não fazer mais. Não dizer assim, não vou fazer, e se eu fizer, eu corto a minha mão, ou arranco o meu olho. Não é esse o sentido. É de pensar que possa não cair novamente, porque hoje tem consciência. E quando o espírito tem consciência de si mesmo, para os seus erros e acertos, ele, ao natural, ele vai ser vocacionado a seguir um outro caminho. E não vai sofrer. Não é com o sofrimento que a gente faz o bem. Não é com o sofrimento que a gente muda o pensamento. O processo do sofrimento já é um processo de reequilíbrio. Só sofre quem já está se reequilibrando. O psicopata ele não sofre porque ele está matando 10. Ele está matando quando dá um tapa ou está dizendo qualquer coisa. Não tem sentimento naquele aspecto. Agora, aquele que faz e passa a sofrer, ele já está em processo de reequilíbrio. Então, nós não temos que dar mais vazão assim, a erros cometidos para sofrer, e sim pensar no que errou e saber, mas hoje eu não faria mais isso. Isso é crescimento. Mas hoje eu não faria mais isso. Felizmente, hoje eu não... tá louco. Nem pensa. Pode pensar, mas não, já está digerido. Não é esquecer, não é esquecer, é perceber a falta cometida e saber que tem consciência de que não vai fazer de novo. Isso que é crescimento espiritual. Qualquer um desses, à exceção de Jesus, se olhar para trás, tem. Por isso que o Chico Xavier se chamava de cisco. Não era para querer ser isso, aquilo. Tinha consciência de 3.000 anos atrás. Tinha consciência de ter sido lá no Egito Antigo, o que já fez, lá em Capela, em outros mundos. Ele e o Bezerra de Menezes, cada um numa facção lá, guerreando lá, no outro orbe. Isso há 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. Também teve essas faltas. Naquela época, Jesus já era puro. Então, exemplifica que se compara, mas a trajetória nossa é olhar para trás assim, e aí? Errei? É verdade, sim. Não repetiria isso hoje. Isso que é crescimento. E alguns não, procuram passar isso por cima de um orgulho, de uma coisa, de metáforas, começa a dar explicação disso, daquilo, e aí se transforma nessas máquinas repetidoras de mentira que estão por aí. E isso, às vezes, é perigoso de a gente levar individualmente para uma corrente mediúnica em coletivo. Aí passa a ser agente do quê? Lá de baixo. Sutilmente não percebe e vai indo. Mecanicamente, repetindo situações sem pensar, sem sentir. E isso, como tu disseste aí, Flávio, tem que perguntar. E se está vendo muito questionamento, vamos fazer uma reunião
nós temos que estudar tal coisa, vamos levantar tal assunto, cada um procura. Isso está tudo nas obras aí do Pentateuco, do Kardec, do André Luiz, do Emmanuel. Olha, hoje em dia, antigamente era aquela coisa para procurar em biblioteca, hoje é qualquer assunto. Quando vai ter um assunto, qualquer palavra, uma coisa que eu aprendi, isso foi de criação, de procurar dicionário. Já, não entendeu a palavra, vai ali. A gente procurava. Hoje em dia, bota a palavra ali, sabe o significado. Qual é a origem de uma coisa, vai procurando a outra. E quando a necessidade do esclarecimento ela é verdadeira, fica fixo na nossa memória, pelo menos no inconsciente. E nessas horas, o plano espiritual ajuda porque ele consegue invocar aquela memória, não entregar pronto. Ele vai invocar aquela memória e a coisa parece que é externada. Por isso que alguns conseguem até dizer que estava tão inspirado que disse coisas que nem imaginava. Consegui concatenar assuntos que eu não me lembrava há um bom tempo. Isso acontece muito em palestras, né? Palestras espíritas, em doutrinação, quando a gente vai até estar em sintonia com o alto e passar uma mensagem para alguém, ou boas palavras, e assim por diante. Bom, passamos muito tempo, então é hora de nós elevarmos o nosso pensamento ao alto, renovar a nossa gratidão eterna aos espíritos superiores, a Jesus, que é a nossa referência maior, a espiritualidade que nos acompanha no dia a dia, a todos aqueles que possam proteger a nossa individualidade, a nossa família, as nossas relações sociais. Que a gente renova esse compromisso de querer, a cada dia, a cada instante, a cada semana, à luz desses conhecimentos que o plano espiritual nos facilita, a procurar ser verdadeiramente uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí, pessoal. Obrigada. Hoje nós gastamos um pouquinho. Tá? Eu que Então agradeço tá, a pessoal. oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Hoje a gente estava em 21, 22 participantes, Francisco. 22. participantes. 22. Tá bom, então. Começamos bem. Nós paramos Bastante aonde, Flávia? Só para tu anotasse? Sim, a gente está no primeiro capítulo, nós vamos para um subtítulo Ponderações Necessárias. Eu vou anotando sempre, pode deixar. Isso. Tá bom, então. Isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Então tá. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Um Até abraço pra semana que vocês. vem. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Zé. Obrigada, pessoal. Obrigada, Zé. Obrigado. Obrigada a Francisco. vocês também. Tchau, tchau. Obrigado, Zé. Tchau, queridos. Obrigada, Tchau, cara. Karen.